Número 19. Você não vai realmente ter uma cãibra se nadar logo após comer. Você com certeza já ouviu isso em algum momento quando era criança. Espere 30 minutos após comer antes de nadar, ou você pode ter cãibra no estômago e até se afogar. A chance de se afogar por cãibra após comer é tão rara quanto ser engolido por um tubarão branco. Não há evidências científicas de que comer após nadar cause cãibras. Só não coma enquanto nada para não estragar o sanduíche e a piscina. Há um mito ainda mais prejudicial sobre os efeitos da alimentação sobre a saúde. Número 18. Comer gordura não vai te engordar. Este é um exemplo perfeito de como algo que parece totalmente lógico pode estar completamente errado. A única coisa que realmente vai te engordar é o seu corpo ingerir mais calorias do que você realmente gasta. Evitar gordura como grupo alimentar, além de ser um erro, pode até piorar sua saúde. Sem gordura suficiente, você pode sofrer com queda de cabelo, problemas de pele, feridas vão demorar mais para cicatrizar e você vai ficar doente com muito mais frequência. Número 17. A senhora que processou o McDonald's pelo café quente estava certa. Quem cresceu nos anos 90 lembra dessa. Em 1994, uma mulher processou o McDonald's por servir café muito quente. Ela virou piada, símbolo de pessoas gananciosas e litigiosas tentando lucrar pelos motivos mais absurdos. Acontece que Stella Liebeck, de 79 anos, sofreu queimaduras graves quando recebeu um café quase fervendo em um drive-thru do McDonald's em 1992. O café quente caiu no colo dela, provocando queimaduras de 3º grau nas pernas e nos genitais. Vamos te dar um segundo para fazer careta. Stella quase morreu, mas todos a trataram como piada, pois a América muitas vezes defende corporações mais rápido do que as pessoas inocentes que elas prejudicam. Número 16. Nunca haverá uma cura para o câncer. Olha, a Big Pharma não tem uma e eles não estão guardando isso em um cofre no porão de algum lugar. Temos certeza de que eles fariam isso se pudessem, mas pensar no câncer em termos de uma cura mostra simplesmente um mal entendido sobre o que ele realmente é. Câncer é um termo genérico para uma enorme quantidade de doenças, e casos diferentes vão exigir tratamentos diferentes. Tratamentos mais eficazes surgirão com o tempo e pesquisas, mas acreditar em uma cura única para todos não faz sentido. Aqui está algo inesperado. Número 15. Gatos não devem beber leite. Todos os desenhos animados que assistíamos quando éramos crianças estavam mentindo para nós. Eles querem que você acredite que um gato e um pires cheio de leite são uma combinação perfeita. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Embora eles possam gostar de um pouco de leite quando são filhotes, à medida que crescem, os gatos perdem a enzima no corpo que permite que eles digiram o leite. Se você der leite a gatos adultos, provavelmente terá que lidar com vômitos, diarreia e gases por toda parte. Não diga que não avisamos. Mas não são só os animais que caem vítimas de mitos sobre sua biologia. Parece mesmo que existem muitos mitos por aí, mas não se preocupe, nós temos as provas. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E talvez pare de acreditar no seu tio esquisito por uma vez. Número 14. Napoleão não era baixo. A maioria provavelmente sabe duas coisas sobre Napoleão Bonaparte, que era francês e baixo. Isso está tão presente em nossa cultura que, ao pensar em alguém que quer provar algo por ser mais baixo, dizemos que tem complexo de Napoleão. Mas a questão é que Napoleão tinha altura média para a época, cerca de 1,70 m. Há dois motivos pelos quais achamos que ele era baixo. Primeiro, ele estava cercado por soldados provavelmente acima da média em altura. Segundo, a propaganda inglesa tentou retratá-lo como baixo para minar sua autoridade. E olha, claramente era uma propaganda muito eficaz, já que as pessoas ainda acreditam nisso hoje em dia, mas você não. Agora você sabe. Número 13. Ter toque não significa ser obcecado por organização. Esse é mais um mito que podemos culpar os filmes, a TV e a cultura popular. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: "Ah, eu sou tão toque com organização." Você já viu detetives e grandes criminosos na mídia com toque, vivendo vidas impecáveis, meticulosas e atentas aos detalhes. Isso pode ser verdade para alguns com toque, mas simplifica demais a realidade. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições.
Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. A sigla significa transtorno obsessivo compulsivo, indicando que a pessoa tem pensamentos repetitivos e intrusivos, sem controle sobre eles. Elas desenvolvem rituais que realizam compulsivamente como um mecanismo de enfrentamento para reduzir a ansiedade. Isso não tem nada a ver com ser uma pessoa extremamente organizada por natureza. Henry, o roteirista sobrecarregado e morto por dentro deste roteiro, na verdade tem TOC. Já vi o apartamento dele, parece um lixão, mas esse nem é o mito mais perigoso sobre como o cérebro das pessoas funciona. Esse seria o número 12. Você na verdade não está comendo um bife sangrando. Se você já foi a uma churrascaria e pediu seu bife ao ponto para mal passado, deve ter se sentido um verdadeiro carnívoro ao ver o sangue acumulado no prato. Mas aquele líquido na verdade não é sangue, mesmo que pareça. Na verdade, é uma mistura de água e mioglobina, uma proteína comum dos músculos. E isso é só o começo dos equívocos sobre comida e alimentação. Número 11. Raspar o pelo não faz com que ele cresça mais grosso ou mais rápido. Essa é uma daquelas verdades estranhas que você começa a ouvir assim que entra na puberdade. Ao se barbear, no rosto ou nas pernas, espere que os pelos cresçam mais rápido e grossos depois. Isso não é verdade, e na verdade, foi desmentido em um estudo clínico há quase um século, em 1928. Na verdade, isso deve ser só uma ilusão de ótica. Ao crescer, a base dos pelos parece mais grossa e áspera que as pontas normalmente visíveis. Número 10. Estalar os dedos não vai te causar artrite. Como tocar em filhotes de pássaros, esse é outro conto antigo provavelmente criado só para evitar que crianças fossem irritantes. Ninguém gosta de ouvir outros estalando os dedos, ainda mais se você trabalha para a máfia e veio cobrar uma dívida. No entanto, isso não causa artrite. Aquele som de estalo são apenas bolhas estourando no seu líquido sinovial. Esse é o líquido que mantém suas articulações se movendo suavemente. Da próxima vez que alguém tentar te enganar com isso, estale os dedos de forma ameaçadora em resposta. Número 9. O chiclete não vai ficar no seu estômago por 7 anos. Só de falar isso em voz alta, você já percebe o quanto isso soa bobo. Por que exatamente 7 anos como se fosse uma maldição de bruxa? Algumas partes do chiclete não são digeridas, mas se tudo indigesto ficasse no estômago, viraríamos depósitos humanos e morreríamos de obstrução ou infecção. As partes do chiclete que você não consegue digerir simplesmente saem do seu corpo nas suas fezes, em vez de ficarem morando lá para sempre. Isso não significa que algumas coisas que você coloca no seu corpo não possam te fazer mal, mesmo que você faça isso com as melhores intenções. Número 8. O famoso curar ressaca com mais álcool só adia o problema. Parece que, se você perguntar para qualquer pessoa de certa idade sobre uma noite de festa exagerada, ela vai ter sua própria receita para a cura perfeita da ressaca, provavelmente passada por gerações de beberrões e festeiros. Mas um dos clássicos absolutos que você vai ouvir é o famoso curar a ressaca com o mesmo álcool que te deixou assim. Significa consumir um pouco da mesma bebida alcoólica que você bebeu em excesso na noite anterior para aliviar a ressaca. Se você pensar bem, esse conselho só diz: não terá ressaca se continuar bêbado. Esse método apenas adia os efeitos da ressaca. Isso deve piorar quando a ressaca chegar. Beba água, faça um café da manhã reforçado e descanse para se recuperar. Claro, esse não é o único conselho de saúde caseiro passado de geração em geração que pode te enganar, como o número 7. Olhar para a TV não te deixa cego.
Essa é uma daquelas que as crianças dos anos 90 e 2000 provavelmente ouviram muito antes de toda criança começar a desenvolver uma relação simbiótica de ciborgue com o iPad da família. Mas se você foi uma dessas crianças que cresceu sentada a um palmo da TV, assistindo Pokémon e Power Rangers durante toda a infância, não se preocupe, isso não vai ter nenhum impacto duradouro na saúde ou na nitidez da sua visão. Seus olhos podem ficar cansados e coçando pelo uso excessivo, mas isso passa rápido após descansar. Número 6. Nunca faça xixi em uma queimadura de água-viva. Esse é um daqueles mitos estranhos que só podemos supor que foi inventado por um pervertido. Se seu amigo for queimado por uma água-viva, urinar nele é a última coisa a fazer. Um tentáculo de água-viva é coberto por milhares de pequenos arpões venenosos que disparam no corpo, causando uma ferroada que pode variar de dolorosa a fatal ao contato. O conselho correto é tentar remover os ferrões sem se queimar, enxaguar a área com vinagre e levar a pessoa afetada ao hospital o mais rápido possível. Urinar sobre elas, além de ser nojento e inútil, vai piorar ainda mais a situação. Testes indicaram que urinar em queimaduras de água-viva pode piorar a reação ao veneno por causar novo desequilíbrio químico. E você realmente quer ser a pessoa que fez xixi no amigo até a morte na praia? Como será esse elogio fúnebre? Aqui vai outro equívoco comum. Número 5. Não, você não come um monte de aranhas todo ano enquanto dorme. Muitas vezes foi repetido como uma daquelas curiosidades estranhas do tipo, sabia dessa? Que você, na verdade, acidentalmente come 8 aranhas por ano enquanto dorme. A ideia de que esses pequenos aracnídeos de 8 patas entram nas bocas humanas está totalmente errada. Bill Shear, professor de biologia do Hampton-Sydney College, na Virgínia, e ex-presidente da Sociedade Americana de Aracnologia, afirmou: as aranhas nos veem como uma grande pedra. Somos tão grandes que para elas somos só parte da paisagem. Uma aranha dificilmente se aproximaria de uma pessoa dormindo. Se não acredita em um especialista em aranhas, não posso fazer nada. Aproveite seu jantar imaginário de aranhas. Número 4. Serial killers não são mestres do charme. Isso é algo que você vê o tempo todo em filmes e na TV. Ninguém sabe manipular como um psicopata assassino. Eles têm um charme que convence até pessoas sensatas a ficarem vulneráveis e depois as atraem para locais isolados para matá-las. Veja Ted Bundy. Todos dizem que esse cara exalava charme e por isso atraía tantas vítimas facilmente. Mas, claro, isso não é verdade, certo? Isso é invenção dos filmes para fazer assassinos parecerem mais inteligentes e sofisticados do que são. Ted Bundy fez muitas vítimas com truques de sedução baratos. Com um gesso falso, abordava dezenas de mulheres pedindo ajuda, e na maioria das vezes essas mulheres diziam não, achando ele estranho e perturbador. Ele só conseguiu tantas vítimas porque insistia até que alguém eventualmente dissesse sim. Número 3. Sexo não deixa a vagina permanentemente mais larga. Você já deve ter ouvido isso se conhece alguém que ouve podcasts estranhos de macho alfa, geralmente apresentados por caras com mandados de prisão em aberto. Porque, como vampiros mitológicos, eles também têm obsessão por virgens. Eles dirão que o sexo é menos prazeroso com mulheres que já fizeram mais sexo, pois acreditam que isso deixaria a vagina mais larga. Isso é um completo e absoluto absurdo, assim como todo o resto que esses caras dizem. A vagina é um músculo que pode contrair e relaxar. Durante e logo após o ato sexual, ela relaxa para tornar o sexo um momento mais fácil e prazeroso. Mas não muito tempo depois do sexo, a vagina volta ao seu formato e tamanho normais. Qualquer um que diga o contrário claramente nunca teve contato com uma. Número 2. Muitos especialistas em linguagem corporal são farsantes. Você já viu esses caras no YouTube e em podcasts. Alguns dirão que são psicólogos, ex-policiais ou da CIA. Todos alegam ter habilidades de Sherlock Holmes para ler pessoas pelos menores comportamentos. Na maioria das vezes, são tão confiáveis quanto quiromantes ou leitores de tarô, apenas disfarçados por pseudociência. Não é preciso dizer que sinais não verbais são essenciais na comunicação humana, mas seu significado varia conforme a situação, cultura e pessoa. Ao ler estudos suficientes, você percebe que muitas dessas supostas regras são bem contraditórias. Pode ser divertido em festas, mas quando há risco de prisões por causa do que um careca diz sobre sobrancelhas, a desinformação deixa de ser só boba e se torna perigosa. Não confie nessas pessoas. Primeiro, você está lembrando errado de muitas citações famosas de filmes. É meio boba, mas provavelmente vai te surpreender.
A falha da memória faz os detalhes se misturarem quando tentamos recordá-los. Então, muitas vezes acabamos citando errado sem querer quando repetimos algumas das nossas falas favoritas de filmes. Darth Vader nunca disse, Luke, eu sou seu pai. Ele disse, não, eu sou seu pai. Bette Davis nunca disse, apertem os cintos, vai ser uma viagem turbulenta. Ela disse, apertem os cintos, vai ser uma noite turbulenta. A rainha Má de Branca de Neve nunca disse, espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Ela disse, espelho mágico na parede, quem é a mais bela de todas? Em Tubarão, o chefe Brody não disse, vamos precisar de um barco maior, mas sim, você vai precisar de um barco maior. Sinta-se livre para citar outros favoritos nos comentários. Mencionamos antes que existem muitas mentiras sobre comida, mas isso vai além. Assista a Você Foi Envenenado pelas Mentiras Cotidianas do Supermercado para descobrir a verdade ou clique neste vídeo em vez disso.